Nós vamos falar hoje sobre o profeta Abacuque. Esse livro de Abacuque, né, ele é um pouco difícil de encontrar ali na Bíblia, mas ele está ali, né, nos chamados profetas menores, ali, Daniel, Amós, né, por ali. E este livro de Abacuque, ele é um livro bem pequeno, né? E ele tem só 3 capítulos, mas tem uma riqueza, né, maravilhosa. Então, o livro de Abacuque ele foi escrito como um diálogo, né, ou uma conversa entre Deus e o profeta. No início do livro, nós observamos que Abacuque está arrasado por causa da devastação que estava ali cercando. Ele parece não conseguir tirar os olhos das circunstâncias e das coisas ruins que estavam acontecendo em seu país. Então, a mensagem que ele recebe de Deus não é uma mensagem fácil, né? Podemos dizer assim, fácil para se alimentar, mas é uma mensagem pesada, é uma mensagem de juízo. Então, no livro de Abacuque, esse livro trata-se de opressão econômica, trata-se de política internacional, de direitos humanos, de violência e de decadência espiritual. É uma coincidência aí, né, com o que nós estamos passando, né, no nosso país também. Então, ele faz um resumo ali do histórico que passa aquela nação, que neste caso é Judá. Então, ele se encontra, né, ali, Judá se encontra em seu momento mais crítico. E isso aconteceu depois da morte do rei Josias. Josias, que foi um homem, né, temente a Deus, foi um rei piedoso, ele restaurou o altar do Senhor e jogou por terra os altares idólatras. Então Josias ele fez ali uma reforma, né, espiritual, mas os seus sucessores foram infiéis, fizeram Judá pecar e decair espiritualmente, e agora toda a nação estava ali colhendo as consequências. Então Abacuque está retratando essa crise e, ao mesmo tempo, ele está angustiado. Angustiado pela violência que estava o seu país. E ele também está muito aflito pelo silêncio de Deus. Então ele fica questionando o modo que Deus está agindo. Então aí ele tem várias perguntas, né? Começando as perguntas. Por que Deus vê a violência e não responde nada? Por que Deus vê a nação caindo para o abismo e não intervém? Só que quando Deus resolve falar, Abacuque fica muito mais preocupado ainda. Ele fica mais preocupado do que o silêncio de Deus. Porque quando Deus começa a falar, ele diz, tipo assim, né? Olha, Abacuque, o fato de eu estar, né, em silêncio não significa que eu não estou agindo. Então, o que eu vou falar vai ser complicado, vai ser um som forte nos ouvidos. Eu estou trazendo os caldeus, ou seja, né, os babilônios, uma nação amarga para disciplinar o meu povo. E aí ele fica mais preocupado ainda, porque a angústia de Abacuque é defender o caráter santo de Deus.
E a pergunta que ele faz é: como Deus, sendo tão santo, pode usar um ímpio para disciplinar o seu próprio povo? Então, queridos, isso nos leva, né, a uma reflexão. Nós temos que parar um pouco para refletir, porque quando, né, o povo de Deus se afasta de Deus, Deus pode fazer com que líderes maus se levantam para fazer o povo gemer. E Deus pode levantar também superpotências opressoras. E ali no caso, né, eram os sírios, tinha ali também o Egito, né, os babilônios ali. E aqui Abacuque está angustiado por ver que a sua nação está à beira do caos. Opressão econômica, violência, decadência espiritual. Então não tem como evitar, né? O cativeiro, ele vai acontecer. Então, meus queridos, nós vemos aqui também algumas curiosidades sobre Abacuque. O profeta Abacuque, né? O nome dele só aparece 2 vezes no seu próprio livro. A primeira vez que o nome dele aparece está no capítulo 1 e verso 1, que diz assim, né? O grave pronunciamento que foi revelado ao profeta Abacuque. Em outras versões, né, fala sentença que foi revelada ao profeta Abacuque. E a segunda vez está no capítulo 3, no verso 1, que diz assim: a oração do profeta Abacuque, uma confissão. Então, o que a gente entende é que ele não era assim um nome, um homem popular. Ele não era muito conhecido. O seu nome só aparece 2 vezes em o seu próprio livro. Mas é interessante que nós observamos que Abacuque ele tem uma grande reverberação no Novo Testamento. Por quê? Existe um texto do livro de Abacuque que podemos dizer que é um alicerce, né, desse livro, que é repetido 3 vezes no Novo Testamento. Então vamos ver qual é o texto base, qual é o texto que é o alicerce de Abacuque. Está em Abacuque capítulo 2, versículo 4. Abacuque 2, verso 4. Diz assim: escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Em outras versões, não está: o justo viverá por sua fé. Glória a Deus. Então, essa parte, né? O justo viverá pela sua fé, vai ser repetido 3 vezes no Novo Testamento. Então, vamos ver primeiro em Romanos. Romanos, capítulo 1, verso 17. Romanos 1, 17. Diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que no princípio ao fim, que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, a segunda vez que é repetido no Novo Testamento está lá em Gálatas. Gálatas, capítulo 3, verso 11. Gálatas 3, 11 diz assim: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Então, essa aí é a essência do evangelho que está ali em Gálatas. E vamos ver agora a terceira vez
que aparece, né, esse texto, que é o texto base de Abacuque, está em Hebreus, Hebreus capítulo 10, verso 38. Hebreus 10, 38. Diz assim: mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Então, queridos, vejam que, apesar do nome dele só aparecer 2 vezes em seu próprio livro, o que ele ensinou veio a se tornar a base, o alicerce do próprio evangelho, repetido 3 vezes nas cartas de Paulo aos Romanos, aos Gálatas e aos Hebreus. Então, o nome Abacuque, o significado mais literal desse nome é abraço ou abraçar. Segundo os estudiosos, esse abraço aí é abraço de luta, né? Daquela mesma forma que Jacó lutou com o anjo e se abraçou, se agarrou em uma batalha. Então, esse profeta, ele está em luta com quem? Ele está em luta contra o seu povo, ele está em luta contra o seu Deus e está em luta contra os seus próprios pensamentos, sua consciência. Então, contra o seu povo, ele está dizendo assim: meu Deus, a violência está dominando, a violência está nas ruas. Vamos ler. Abacuque, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Diz assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça? Por que toleras a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há lutas e o conflito se levanta. Aqui ele está em angústia com o que está acontecendo à sua nação. Depois, ele está em luta com Deus, quando ele diz, né? Aliás, quando Deus diz: eu estou trazendo os babilônios, uma nação cruel, amarga, para disciplinar o meu povo. Aí ele entra em angústia e questiona a Deus: mas como pode isso? O Senhor, né, que é santo e vai usar uma nação ímpia para nos disciplinar? E ele está em angústia, né, com a sua consciência, porque na mente dele não dá para entender como Deus, sendo santo, pode usar uma nação ímpia, amarga, como vara, né, da sua ira. Então, esse nome Abacuque, né, esse abraço aí, deve ser esse abraço de luta mesmo, o significado. Então, Abacuque, queridos, ele é contemporâneo de Jeremias. Nós falamos aqui, né, na nossa sala passada, né, nós falamos que aqui sobre Jeremias, né, que foi aquele que profetizou e foi testemunha da invasão da Babilônia, da destruição de Jerusalém, da destruição do templo de Jerusalém e também do exílio do povo sendo levado para a Babilônia como escravos. Abacuque profetiza também nesse período, e é o final do período do Reino do Sul de Israel, que é Judá. O Reino do Norte, que era Israel, que a capital era Samaria, eles já tinham sido levados. Então, queridos, Abacuque, ele esperava plenamente. Aqui nós começamos a aprender um pouco com Abacuque. Abacuque esperava plenamente
que Deus respondesse às suas perguntas, e ele estava ali aguardando pelas respostas, numa posição de vigilância, de vigilante expectativa. Então, nós temos aqui uma pergunta. Você acredita que Deus vai te responder? Assim como foi Abacuque? Vamos ler, então, Abacuque capítulo 2, versos 1 ao 3. Abacuque 2, 1 ao 3, diz assim: permanecerei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre o baluarte. Em outra versão, né? Tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Então, queridos, o que nós temos aqui, né, o que nós começamos a aprender aqui com Abacuque, nós precisamos aprender a esperar pela resposta de Deus. Uma coisa importante que você deve fazer, né, é pedir a Deus para te ajudar a reconhecer quando Ele estiver te respondendo. Então, anote, né, as respostas de Deus às suas orações, e com certeza isso será um grande testemunho, um maravilhoso testemunho da fidelidade dele. Amém? Isso está em Abacuque 2:3, que nós acabamos de ler agora. Então, ali está falando de um tempo designado para que uma visão se cumpra. Um tempo designado significa simplesmente que Deus sabe que aquele é o tempo certo. Então, o que você deve fazer? Você deve se humilhar e submeter à ideia, à sabedoria e o poder de Deus. E deve também confiar quando ele diz que não se atrasará. Amém? Um tempo designado também significa um tempo já estabelecido e decidido para determinadas coisas. É como termos assim um compromisso marcado. Tipo assim, quando você vai viajar, por exemplo, né, se você vai viajar de avião, ou de ônibus, ou de trem, você tem que esperar a hora marcada, né? Para você estar ali no aeroporto, na rodoviária ou na estação. Então, do mesmo modo, nós podemos dizer que Deus tem compromissos marcados para coisas específicas em nossa vida. Essas coisas acontecerão no tempo designado para elas. Elas não serão antecipadas, mas também não se atrasarão nem por um minuto. Amém? Então, o que você deve fazer? Você deve despertar, ficar alerta, como Abacuque ficou, porque Deus cumprirá os compromissos que tem com você. Amém? Você crê nisso? Muitas vezes, Deus, ele desenrola o seu plano à medida que começamos a nos mover em uma determinada direção. Então, vocês lembram, né, quando o mar estava ali à frente do povo de Israel, quando eles saíram do Egito? Moisés teve que fazer um movimento. O que ele fez? Ele levantou o seu braço. Quando isso aconteceu, as águas se abriram.
e eles passaram no meio do mar a pés enxuto. Então, à medida que começamos a nos mover, Deus vai abrindo o caminho para que possamos passar. E o caminho vai ficando cada vez mais claro. Amém? Glória a Deus. É preciso ter o movimento. A fé também precisa de que nós nos movimentamos para que o milagre aconteça. Agora vejam, Abacuque capítulo 2, verso 20. Abacuque 2, 20 diz assim: O Senhor, porém, está no seu santo templo. Fique em silêncio diante dele toda a terra. Aqui, queridos, nós começamos a aprender mais uma outra coisa aqui. Esse trecho também nos instrui a ficarmos em silêncio diante do Senhor. Eu creio, né, que sentar e ficar silenciosamente na presença de Deus é um tipo de oração e ver por um determinado ângulo do que definimos como esperar em Deus. Esperar é parte importante da oração, é aprender a esperar no Senhor, e isso é extremamente importante. Orar não é só falar com Deus o tempo todo, é também ouvi-lo, o que pode exigir um tempo de espera. Às vezes, você deve esperar isso, ficar em silêncio diante de Deus e esperar que Ele fale com você. Amém? Agora vamos ver aqui Abacuque capítulo 3, verso 2. Abacuque 3, verso 2. Diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, na nossa época, as mesmas obras, faz que sejam conhecidas no nosso tempo. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. O que acontece? O profeta ora a Deus para que ele se lembre da misericórdia em meio à sua ira. E o que nós aprendemos aqui é que, se nós não recebermos a misericórdia de Deus pelos nossos pecados e falhas, não teremos nenhuma misericórdia para dar aos outros quando eles falharem conosco e nos decepcionarem. Então, a verdade é que nós, não podemos levar as pessoas a um relacionamento poderoso com o Senhor por meio da aspereza, da dureza, da rigidez ou do legalismo. Nós precisamos mostrar a elas que o Deus a quem servimos é misericordioso, é paciente e longânimo, e na sua ira ele se lembra da misericórdia. Graças a Deus, né? Agora vejam aqui que o profeta também, ele exalta o Senhor, falando das maravilhas que ele fez no passado. Vamos ler aqui apenas 2 versículos. Está em Abacuque 3, versos 10 e 11. Abacuque 3, 10 e 11 diz assim: Os montes te viram e se contorceram, torrentes de água desceram com violência. O abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam nas suas moradas, diante do reflexo das tuas flechas voadoras, diante do lampejo da tua lança reluzente. Glória a Deus. Então ele vai orando aqui, né? E ele vai lembrando o Senhor dos prodígios, das maravilhas que ele fez. E agora, a partir do verso 17, vejam como o profeta reage. Abacuque 3,
17 em diante. Diz assim: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Vejam agora que ele proclama que se alegrará em Deus, mesmo diante daquela situação. Aqui nós aprendemos que a alegria não é apenas um sentimento, é também uma decisão. Então, nós podemos tomar a decisão de declarar. Amém? Se você pode aí, repete assim comigo. Deus me deu este dia. E se ele permitiu que eu respirasse por mais um dia, então vou desfrutar dele. Amém? Vamos repetir mais uma vez? Repete assim: Deus me deu este dia. E se ele permitiu que eu respirasse por mais um dia, então vou desfrutar dele. Amém? Glória a Deus. Então decida-se hoje, assim como Abacuque, a se alegrar. Amém? Vamos ler agora o verso 19. Abacuque 3, 19. Diz assim: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Glória a Deus. Minha querida irmã, meu querido irmão, seja quais forem os obstáculos que você possa ter neste instante em sua vida, eu te animo, neste momento, a passar por eles e não desistir. Amém? Glória a Deus. Quando lemos este versículo, nós entendemos que precisamos permitir que as nossas dificuldades nos ajudem a desenvolver pés como os do servo. Quando tivermos pés como os do servo, não ficaremos paralisados pelo terror diante dos nossos problemas. Amém? Em vez disso, andaremos e avançaremos em meio ao problema, em meio ao sofrimento, às responsabilidades ou a qualquer outra coisa que esteja tentando nos impedir. Amém? Queridos, nós sabemos que é fácil desistir em tempos difíceis. É preciso ter fé, né, para enfrentá-los. Então, tenha certeza de que Deus está ao seu lado para ajudá-lo a ter fé para enfrentá-los. Amém? Tenha certeza de que Deus está ao seu lado para te ajudar a crescer espiritualmente. Amém? Ele quer te fortalecer, te encorajar a andar, continuar prosseguindo através das tempestades da vida. Amém? Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu gostaria de ler com vocês Salmo 20. Nós vamos encerrar lendo Salmo 20, do verso 1 ao 9. Diz assim: que o Senhor lhe responda no tempo da angústia, que o nome do Deus de Jacó o proteja, do santuário lhe envie auxílio e de Sião lhe dê apoio. Lembre-se, ele de
todas as suas ofertas e aceite os seus holocaustos. Conceda-lhe o desejo do seu coração e leve a efeito todos os seus planos. Saudaremos a sua vitória com gritos de alegria e hastearemos bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os seus pedidos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Dos seus santos céus lhe responderá com poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros de guerra, outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós erguemos e nos manteremos firmes. O Senhor concede vitória ao rei. Responde-nos quando clamamos. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe a sua palavra, para a glória do nome dele. Amém? O Senhor abençoe a todos. Amém.